Oi, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos agora com, com uma pequena mudança, né? Aula de física agora, a outra foi de matemática. Vocês acabaram de assistir a aula de química. Os temas, eles não são, como é que eu posso dizer, ligados, tá? Esses dois temas das aulas de hoje. Mas são temas bastante importantes, tá? Esse que a gente vai tratar hoje, vocês viram ali, eu botei no cartaz, né? Eu pedi para dar, na verdade, botar no cartaz com movimento. Queria que desse de fato, essa impressão de coisa estranha, movimento, né? De fato, a física, ela estuda vários fenômenos, né? Talvez essa seja uma das principais definições do que é a física, né? Ela estuda os fenômenos da vida, os fenômenos físicos, os fenômenos que acontecem no cosmos, tá? Onde a gente vive, que acontece em todos os ambientes. Agora, que tipo de fenômeno? Tem fenômenos que são estudados pela física, outros pela química, tem fenômenos sociais que são estudados pela sociologia, pela filosofia e por aí vai. Os fenômenos que a gente estuda são esses fenômenos que dão uma ideia de interação dos seres, das pessoas ou dos objetos com o meio. Mas essa interação, como o próprio nome já diz, física. Não é uma interação emocional, não é uma interação necessariamente social, mas sim interações físicas, né? Então, o que acontece quando eu jogo um objeto para cima? O que acontece? Será que eu posso estudar? Se eu vou de casa para o colégio andando, se eu subo numa moto, eu vou de carro, se tem uma diferença, se tem uma diferença quando eu solto um objeto de um prédio, tá? Então, a física é isso, ela estuda os fenômenos da natureza. E quando eu falo natureza, não estou necessariamente tratando de biologia ou dos seres, é, dos animais, mas sim de tudo aquilo que está presente no cosmos, tá? Inclusive os seres humanos e os objetos, certo? Então, nossa aula de hoje é sobre o movimento, mais especificamente sobre a velocidade média, tá? Gente, lembrando, quem quiser falar, pode interromper, fica à vontade para falar, para mandar mensagem aí no chat, tá? De preferência falar que fica mais fácil a minha visualização e mais rápida, beleza? Então, essa ideia de movimento, ela está dentro de um dos ramos da física, e esse ramo é chamado de cinemática. E a cinemática, por sua vez, ela está dentro da mecânica, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem para ver, para estudar dos conceitos básicos da cinemática é que ela é uma parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou das partículas, sem levar em conta o que causou esse movimento. Ah, eu vou dizer que eu vou me deslocar daqui para o colégio, existem várias interações. Eu tenho uma motivação pessoal, uma questão emocional envolvida, uma questão social. Isso aí não importa, tá? Também não importa, a princípio, para a cinemática, não importa se a comida que eu comi me dá energia para fazer tal coisa, não importa, tá? Para a cinemática, o que importa, a princípio, são os movimentos, tá? É como ele se dá e não necessariamente o que motiva ele ou o que faz com que ele aconteça. Beleza? Beleza. Segundo ponto, a gente vai ver dos conceitos básicos da cinemática. O segundo conceito é o ponto material ou partícula. Gente, esse é um conceito muito simples, mas também extremamente importante. Tá? Sem esse ponto, sem esse conceito, é impossível a gente estudar cinemática. Então, o que é um ponto material? Bom, um ponto material nada mais é do que corpos, objetos, seres, independente se é uma pessoa, se é um carro, se é uma formiga, se é um animal, o que for, onde as suas dimensões, elas são desprezadas. Eu não tenho que necessariamente saber o seu tamanho, a sua dimensão, tá? Ela é desprezada porque esse ponto material, quando a gente vai estudar, ele está inserido num contexto onde independe do seu tamanho. Se ele fosse muito maior, muito menor, não faria diferença, tá? Um exemplo disso
é mais fácil a gente exemplificar do que ficar tratando de conceito. É um carro numa BR, a BR-101, uma das maiores BRs do Brasil, se não a maior. Um carro que se movimenta por essa BR, a gente pode considerar ele como um ponto material, tá? Porque o seu tamanho, a sua dimensão, ela pouco importa quando comparada com a extensão do trajeto, que é a BR-101, certo? Já outro conceito é de corpo extenso. Um corpo extenso, diferente do ponto material, diferente de uma partícula, a gente tem que levar em consideração, a gente tem que levar muito em consideração a sua dimensão, a sua massa, tá? Por quê? Um corpo extenso, normalmente, ele está inserido num contexto onde a dimensão importa. Um exemplo disso, a gente vai ver um automóvel quando ele está estacionado numa garagem. A gente sabe que uma garagem numa casa, ela, ela não tem uma dimensão tão grande a ponto de um carro ser uma coisa considerada desprezível, né? Então, a gente, o ser humano, ele vai se locomover numa rua, tá? Eu usei o exemplo de ir para o colégio, eu posso ser considerado uma partícula, que é minha massa e meu tamanho, minha dimensão, ela é desprezível, ela não tem uma influência no ambiente quando eu vou me locomover na rua, tá? Agora, quando eu vou sentar numa mesa de jantar com meus familiares, aí sim, minha massa e minha dimensão, ela já ocupa um espaço que não pode ser desprezado dessa situação. O que me leva a um conceito muito importante da física, que é o conceito de movimento, repouso. Na verdade, são três conceitos aí que está em um só: movimento, repouso e referencial, tá? Bom, a gente disse que um móvel está em movimento, não, uma partícula, um ponto material, ele está em movimento a um determinado referencial, quando o móvel, essa partícula, ela sofre um deslocamento em relação a esse mesmo ponto material. Tem um gifzinho aí, não sei se vocês conseguem ver, que tem uma pessoa parada, tem um carro se movendo, um carro de Fórmula 1. Bom, são várias coisas, vários conceitos que a gente pode analisar nessa informação, nessa questão. Primeiro, esse carro ele está se locomovendo aí, não fica tão claro, né, porque é um gifzinho simples, mas vamos supor que seja por uma rua, uma BR, uma estrada. Logo, esse carro ele deve ser considerado um ponto material, uma partícula, algo em que sua massa, sua dimensão, principalmente, tá? Não vou tratar de massa, que agora de fato não faz sentido, mas dimensão, ela é desprezível, ela não tem uma importância grande nesse contexto. Porque a gente está vendo aqui um carro está em movimento. E a gente de fora da situação está vendo que também tem uma pessoa na cena, onde sua dimensão também não importa, mas a gente está vendo que essa pessoa está parada. Tá? E aí, se a gente tivesse no olhar dessa pessoa, a gente veria um carro passando na nossa frente. Tá? E se a gente tivesse pilotando o carro, a gente ia ver uma pessoa se aproximando. Claro que o carro que está indo em direção dela, mas a nossa visão seria de uma pessoa se aproximando e depois essa pessoa ia ficar para trás. Né? Porque a gente estaria dentro do carro vendo coisas novas agora. E aí vem uma questão muito interessante, que é a questão de referencial. Tá? O referencial para a cinemática é uma coisa extremamente importante. O referencial é o ponto de vista do observador. É o ponto de vista de quem, no nosso caso, que a gente está estudando para o Enem, vai fazer uma prova de Enem, está relacionado com o ponto de vista da pessoa que está fazendo a questão, ou no contexto ali da situação apresentada pela questão. Tá? Então, são duas coisas distintas. Para quem está dentro do carro, ele está vendo a pessoa se mexendo. Mas a pessoa não está se mexendo, ela está parada, para nós que estamos de fora. Né? Mas para quem está dentro do carro, quem está dentro do carro está parado, né? A visão dele é de que ele está parado, apesar de que o carro está em movimento, e as coisas se mexem ao redor dele.
Já, o ponto de vista da pessoa é que ela está parada, a estrada está parada, a pista está parada, e quem se move, se locomove é esse carro, tá? Então, essa questão de ponto material é muito importante, e ela está muito relacionada com a interpretação da questão. Por isso, mais uma vez, se tratando de Enem, a gente tem sempre que estar atento, ler as coisas com muita calma, com muita atenção, para que a gente pegue todos os detalhes e acabe não se perdendo nisso, principalmente no que se refere a referencial. Beleza, gente? Tudo certo? Posso avançar? Pode. Então, mais um gifzinho, mais uma figurinha. Bom, que vem a primeira questão, que a gente deve levar em consideração já isso que a gente deu uma estudada agora, tá? Essa questão totalmente teórica. Questões assim são comuns, tá? São comuns em provas de vestibular, principalmente o Enem. E aí diz assim: em um ônibus que se desloca com velocidade constante em relação a uma rodovia reta que atravessa uma floresta, um passageiro, ou seja, alguém que está dentro do ônibus, faz a seguinte afirmação: as árvores estão se deslocando para trás. Essa afirmação, bom, aqui agora a gente está naquela brincadeirazinha de complete as lacunas, né? De completar aquilo que está sendo pedido. Essa afirmação, espaço, a gente vai ver aqui nas alternativas, A, B, C, D e E, que só tem as opções correta ou incorreta. Esta afirmação está correta ou incorreta? É isso que a gente vai analisar. Pois, considerando-se, e aí agora já tem três opções para essa segunda lacuna: estrada, árvores ou ônibus. Considerando-se a estrada, considerando-se as árvores ou considerando-se o ônibus, como referencial, é ou são as árvores ou a estrada que se movimentam? Então, essa questão é bastante interessante. Tá? É uma questão que trata de referencial, é uma questão que trata de ponto de vista. Veja aí que a gente já tem a primeira questão de física aqui da nossa aula, da nossa microaula, né? Que é uma questão teórica. Mesmo sendo de física, a gente aqui não tem um cálculo para resolver, a gente não tem números, não tem operação. É uma questão de ler, interpretar e pensar a resposta. E aí, alguém aí quer dar um chute, fazer alguma afirmação? E aí, gente, o que vocês acham? Eu tô lendo, calma aí. Oi? Calma aí que eu tô lendo. Leia. Não é a letra A, não, sei lá. Letra A. Então, você acha que essa afirmação é correta, pois considerando-se a estrada como referencial, são as árvores que se movimentam. No ponto de vista do passageiro, tem alguma coisa a ver com ônibus aí também, mas não consigo ler assim rápido, não. Tem que pensar. Mas não Então, quero vamos tomar o fazer o tempo. seguinte: a gente, a gente vai circular as informações mais importantes, tá? Que a gente acha mais relevante, e tentar encaixar nossa teoria e ver se bate. Beleza? Então, ó, em um ônibus que se desloca com velocidade constante em relação a uma rodovia, então quem se desloca? O ônibus se desloca. Eu não vou grifar essa parte de velocidade, primeiro porque a gente não tem número aqui. Então, a princípio, esse é um conceito que eu não vou precisar para resolver essa questão, tá? Mas esse ônibus ele se desloca em relação a Na rodovia. uma rodovia. E essa rodovia, ela atravessa uma Floresta. 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 Isso. E o passageiro, ele faz essa observação aqui. As árvores estão se deslocando para trás. Bom, vocês certamente já pegaram a estrada e já viajaram, sendo de carro, de ônibus, o que for. E talvez vocês já tenham
tido essa sensação de quando você está no carro, numa velocidade já um pouco elevada, vocês veem as árvores passando bem rápido assim na lateral, né? Dependendo se o vidro estiver aberto, até faz uns ecos, né? Hã? Eu acho que a letra E, pessoal. Oi? Eu acho que a letra E, sei lá. Vamos analisar, vamos analisar. E aí, partindo dessa percepção, às vezes a gente que está dentro do carro, a gente observa essas árvores, elas indo para trás muito rápido, não observa? Basicamente foi isso que aconteceu com o rapaz. Ele está dentro do ônibus, esse ônibus que está na estrada, essa estrada passa por uma floresta e agora ele está vendo essas árvores passando para trás muito rápido. A gente que está lendo a questão, a gente sabe, obviamente, que as árvores elas estão plantadas no chão, estão travadas no chão, literalmente, e quem se movimenta é o ônibus, tá? Mas aí a gente consegue fazer muitas considerações para além dessa questão. Primeiro, o ônibus, apesar de se tratar aí de um ponto material, é óbvio que o ônibus é o ponto material dessa questão, porque o ônibus ele está se movimentando, né? Ele está fazendo papel de partícula, ele se movimenta, e a gente está estudando, em determinado aspecto, esse movimento do ônibus. Mas tem outras coisas interessantes. A gente tem que saber que o referencial, tá? O ponto de vista aqui não é da árvore, a árvore não está vendo nada, apesar de que não teria problema se uma questão de física, a árvore fosse o ponto de vista, tá? A árvore estivesse enxergando alguma coisa, mesmo que a gente saiba que na realidade a árvore ela não enxerga, não haveria problema de uma questão tratar a árvore como um ponto de vista, sabe? Tá? Como ponto de referência. Então, a árvore não está enxergando nada, a estrada que está parada no chão não está enxergando nada, quem está enxergando é a pessoa que está dentro do ônibus, certo? E aí essa pessoa ela está enxergando as árvores passando para trás. Não tem nada de anormal nisso, essa sensação a gente tem também quando a gente pega a estrada e a gente passa por uma floresta. Agora, como é que eu vou interpretar uma questão como essa? Eu vou analisar as considerações de acordo com aquilo que a gente aprendeu de ponto de vista e de referencial, que basicamente não foi nada, foi uma coisa muito simples, só o conceito. Ó, selecione uma alternativa que completa corretamente as lacunas. Bom, a primeira lacuna ela tem duas opções só, que é correta ou incorreta. Bom, o cara diz que as árvores estão se deslocando para trás. É o ponto de vista dele. Só o fato de ser o ponto de vista dele, de ser o que ele está enxergando, é muito provável que essa alternativa seja correta, porque se trata de ponto de vista. Tá? Mas aí a gente tem que levar em consideração toda a cena para dizer se ele está falando uma coisa que tem sentido lógico ou não. E aí, ó, essa afirmação, vamos analisar a letra A, está correta, pois considerando-se a estrada como referencial, ou são, no caso, são as árvores que se movimentam. Bom, se a gente considerar a árvore como referencial, a estrada como referencial, como a letra A diz, as árvores se movimentam, aí eu pergunto para você, um ônibus está passando. As árvores se movimentam com relação à estrada? Não. O movimento da árvore ela se dá em relação à estrada ou em relação a um ônibus que está se movendo? Não, ônibus. O ônibus. Ao ônibus ou a pessoa que está dentro do ônibus vendo a situação, não é isso? Porque em relação à estrada, a árvore ela está parada. Então, eu já posso dizer que a letra A ela não faz sentido, porque em relação à estrada, as árvores elas não se movimentam. Nem a estrada se movimenta em relação às árvores. Consequentemente, a letra B, que só faz inverter, né, as árvores e a estrada, também não faz sentido, porque se eu considero a árvore como referencial, a estrada não se movimenta. Árvores e estrada estão paradas em relação à outra. Não é? Já a letra C diz o quê? Que essa afirmação é correta, pois quando eu considero o ônibus como referencial, ou seja, eu considero o ônibus como ponto de vista, quem está se movimentando são as árvores, né, que estão ficando para trás. Essa questão, sim, ela é a correta, tá? E por mais que às vezes a gente pare e pense logicamente, a gente diz, não, mas as árvores elas não se movimentam, elas estão paradas. Mas a questão não é saber se a árvore
se movimenta, e sim se a árvore se movimenta em relação a um referencial, tá? Por isso que eu disse, o ponto de vista, o ponto de referência é uma das coisas mais importantes da situação, que nesse caso é o ônibus. O ônibus é o referencial, porque quem está observando a cena está dentro do ônibus. E se o ônibus se movimenta, as árvores em relação a ele também se movimentam, ficando para trás. Beleza, gente? Deu para entender ou muito complicada? Boa. Oi? Tá suave. Tá mesmo? Essa questão de referencial é uma das coisas mais importantes da física, né? É a ideia de referencial, de ponto de vista, que nasce a física quântica, por exemplo, né? A física quântica, ela tem esse problema até hoje, né? De se tratar de um observador quântico, né? Do ponto de vista de partículas muito pequenas. Mas isso aí não é para agora, tá? Então vamos avançar um pouquinho na teoria. A gente viu que a física, ela é muito mais, só já com a questão, do que simplesmente cálculos, números e contas e fórmulas, tá? Mas ela é também interpretação, observar situações, certo? Então vamos lá. Tem agora mais um sexto conceito. Esse conceito é o conceito de distância percorrida. Tá? Em nosso estudo de cinemática, a gente vai chamar de distância percorrida pelo móvel uma medida que está associada à trajetória realmente descrita por ele. Tá? Então, essa medida vai ser a medida da trajetória que ele realmente se movimentou. Tem outro conceito, que é esse sétimo conceito, que é o conceito de deslocamento. É um conceito muito parecido com o conceito um conceito muito parecido com o de distância percorrida, a gente tem que fazer essa diferenciação, tá? O deslocamento é definido como a movimentação de um móvel em relação a certo referencial, como sendo a variação do vetor, né, posição, em relação a esse mesmo referencial. Então, eu vou botar agora uns desenhos, vai ficar muito mais fácil a gente entender o que eu estou falando aqui. Vou traduzir isso aqui, tá? Ó, a gente viu o primeiro conceito que foi de distância percorrida e agora de deslocamento. Em verde aí tá a distância percorrida, ó. Todo lugarzinho que ele passou faz essa curva, essa movimentação toda. Vocês estão vendo aí? Às vezes, para você chegar num ponto ou outro numa cidade, você não pode simplesmente ir numa linha reta. Você tem que fazer, pegar todo um trajeto. E essa é a questão de distância percorrida. Já o deslocamento, o que é efetivo, né? O que é realmente importante para ser analisado em alguns aspectos, é o ponto de saída e o ponto de chegada, que na verdade é uma linha reta. E essa linha a gente chama de vetor. Vetor porque ele tem um sentido em uma direção, né? Ele tem um começo e um fim. Ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Aí a gente chama isso de vetor de deslocamento do móvel. Tá? Então o móvel ele fez esse movimento aí, essa distância percorrida em verde, mas de forma efetiva, ele sai do ponto A e chega no ponto B, tá? Então a gente tem que ter essas duas análises, tá? Aqui tem um outro exemplo, ó. O deslocamento de A até B, em azulzinho, de rosa em cima, uma distância percorrida como ele faz isso na trajetória 1. Em verde, embaixo, ele tem uma trajetória 2, que ele percorre menos um pouco, mas efetivamente ele sai do ponto A e chega no ponto B. E esse deslocamento a gente vai chamar de ΔX a princípio. Com essa setinha significa que é o vetor, né? Que a distância é o mais próximo de A até B. Tá? E de A até B em linha reta. A gente vai chamar de vetor deslocamento, ou seja, ΔX com essa setinha em cima. Tá? Então, aqui tem outras figuras que dizem no final das contas a mesma coisa, né? Ponto de partida, posição inicial, ponto de chegada, posição final, o deslocamento, esse vetor, e a distância percorrida é tudo aquilo que ele anda para sair do ponto A e chegar no ponto B.
E aí, finalmente, a gente chega no nosso ponto importante da aula de hoje, que é a ideia de velocidade média. Existem dois cálculos de velocidade média, e eles são basicamente iguais em fórmula e em conceito. O que a gente vai ver só é a gente só vai diferenciar a aplicação deles, que no final das contas, basicamente a gente mal precisa fazer isso nas questões. Então, conceito 8, velocidade vetorial média. Chamamos de vetor velocidade média, VM, a razão. Gente, quando vocês estiverem estudando matemática e física, vocês escutarem essa expressão, razão, tá? Razão na matemática e na física, significa divisão, tá? Divisão, dividir. Tá? Então, chamamos vetor velocidade média, VM, a divisão entre o deslocamento e o tempo. Ou seja, a velocidade média nada mais é do que o ΔX, o deslocamento de um móvel, dividido pelo ΔT. Tá? O ΔT, gente, delta na matemática e na física, na maioria das vezes na física, né, na matemática também tem outros significados, mas na física, principalmente, tem um significado de variação, tá? De variação. O que seria o ΔX? É a variação do espaço. Ele sai de um ponto e vai até outro, o que varia é justamente esse deslocamento dele. O que seria o ΔT? Variação do tempo. Ele sai de um canto 12 horas, chega às 14 horas, ele variou o tempo aí de 2 horas, tá? É o tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento, tá? Então, ΔX, variação do espaço, ΔT, variação do tempo, tá? Então, como é que a gente calcula a velocidade média? É a razão. A gente viu que razão é divisão, logo é a divisão da variação do espaço pela variação do tempo, ficando essa fórmula bonita. Bem simples, só tem 3 elementos na fórmula. Vm, que significa velocidade média, ΔX, variação do espaço, ΔT, variação do tempo, logo eu tenho que a velocidade média, a velocidade vetorial média, é dada pela divisão do espaço do deslocamento pelo tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento. Beleza, gente? Beleza, professor, me atrapalharam aqui, mas Quando a gente chegar nos exemplos, vai ficar bem mais fácil, tá? Rapidez ou velocidade escalar média. Basicamente é a mesma coisa. A gente vai chamar de rapidez, né? Essa velocidade escalar média, ou velocidade média também, VM. A razão, que a gente já sabe que é divisão, entre o caminho percorrido, toda a trajetória, dividida pelo tempo gasto. Dividido pelo tempo que foi gasto nessa trajetória. Ou seja, a variação do tempo. Ou seja, velocidade média nada mais é do que a distância dividido pela variação do tempo. Então, basicamente é a mesma fórmula, né? A única diferença que a gente vai ter é que o deslocamento é aquela distância em linha reta do ponto inicial ao ponto final, e a distância, o Dzinho, vai ser toda a trajetória percorrida por suas curvas e tudo mais. Beleza? Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Existe um sistema internacional de medidas. O que é isso? Existem unidades, a gente sabe que o tempo ele pode ser medido em hora, em minutos, em segundos. A gente sabe que as distâncias elas podem ser medidas em metros, centímetro, milímetro, quilômetro. A gente sabe que tem unidade de medida para temperatura, graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin. A gente sabe que tem medida para tudo, tá? E dentro dessas medidas existe o Sistema Internacional de Medidas, que é aquilo que é fundamental, aquela medida que pode-se dizer que é uma medida universal, que era, pelo menos, para todos os países adotarem, né? Não é bem assim, mas existe esse Sistema Internacional de Medidas. E o Sistema Internacional de Medidas, que mede a velocidade, ele diz que a velocidade ela deve ser medida na unidade de medida, que na verdade não é uma unidade própria, né? É uma junção de unidades, que é a metro por segundo. Tá? Aí você vai dizer, poxa, de velocidade não tem uma unidade própria? Eu digo não. Porque a gente já viu aqui, ó, no slide anterior, que velocidade é a razão, a divisão entre espaço e tempo.
Se a gente sabe que espaço é medido em metro e tempo é medido em segundo, e a velocidade é a divisão dos dois, consequentemente, a velocidade ela tem que ser formada por uma interação dessas duas unidades de medida. Não é razão de divisão, né, de espaço dividido por tempo, consequentemente, a velocidade é dado pela divisão de metro por segundo, tanto que tem essa barrinha que significa divisão. Metro dividido por segundo. Beleza? Como é simples a ideia. E aí, gente, a gente usa mais no dia a dia, apesar do sistema internacional ser metro por segundo, a gente usa mais quilômetro por hora. É muito mais comum quando a gente vai sair, se deslocar de carro, fazer uma viagem, alguma coisa, a gente usar o quilômetro por hora, tá? Mas existe uma transformação fácil para isso. Então, para a gente transformar quilômetro por hora em metros por segundo, basta dividir esse valor por 3,6. Então, um automóvel está a 360 km por hora. Para a gente transformar em metro por segundo, basta que a gente divida por 3,6. Então, que seria o equivalente a 100 metros por segundo. Tá? E o contrário também é possível. Se você tem uma unidade em metro por segundo e quer transformar em quilômetro por hora, basta fazer o processo inverso, multiplicar esse valor por 3,6. Não tem segredo. Certinho, pessoal? Tô de boa, tá certo. Muito complicado? Não. Tá de boa. Então vamos lá, vamos seguir. A gente tem mais um exemplo agora. Ó, a distância entre o Marco Zero de Recife. Marco Zero, gente, em Recife é o lugar onde diz que a cidade começou. A cidade começa aqui, né? Toda cidade tem um Marco Zero. O ponto inicial da cidade, onde as pessoas chegaram primeiro e fizeram alguma coisa, tá? Então, o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda, que é uma cidade é de 7 quilômetros, tá? A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 quilômetros. Então, supondo que um ciclista ele gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre essas duas cidades, o cara vai fazer 7 quilômetros de bicicleta e ele vai gastar 1 hora e 20 minutos pedalando entre essas duas cidades. Qual a velocidade escalar média nesse percurso? Levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar. E aí, como é que a gente vai fazer uma conta como essa? Então, ele vai sair de Recife, vai até Olinda, e ele tem uma distância que ele vai percorrer, que é de 7 quilômetros. Tá? 7 quilômetros que ele vai andar de Recife até Olinda. E nesses 7 quilômetros ele vai gastar 1 hora e 20. E nesse meio tempo aí ele vai parar mais 10 minutos para descansar. Então, vamos resolver e ver como é que fica. A gente sabe que a velocidade média ela é a grandeza da física, né? O tempo que o ciclista fica parado também faz parte desse evento. Logo, se ele pedala 1 hora e 20 minutos e descansa 10, nesse meio tempo, nesse meio termo aí, ao todo ele vai ter gasto um tempo de 1 hora e 30 minutos, tá? Então aqui, para a gente resolver uma questão, é sempre bom a gente anotar as informações que a gente tem. Primeiro, distância percorrida, 7 quilômetros, beleza? Depois, variação do tempo, ΔT. Ele tinha 1 hora e 20 minutos de pedalada, mais 10 minutos. Consequentemente, ele tem 1 hora e 30 minutos. A gente sabe que 30 minutos é meia hora, logo ele tem 1,5 horas, né? 1,5 horas. 1 hora e meia. 1 hora mais meia hora, né? 1,5 horas. Transformando isso num número decimal. Ele percorre uma distância de 7 quilômetros em 1,5 horas. 1 hora e meia. A gente aprendeu o quê? Que velocidade média é distância percorrida dividido pela variação do tempo, ΔT, não foi isso? Nessa forma, velocidade média é distância dividida pelo tempo. Eu usei até a palavra razão. Gente, é muito simples utilizar a fórmula. A gente só vai substituir as informações nos lugares que são devidos a elas. Velocidade média é o que a gente está buscando, então o VM fica paradinho do jeito que está. O D a gente já tem, que a distância são 7 quilômetros. E o ΔT,
A gente descobriu que 1h20 mais 10 minutos é 1h30, consequentemente é 1,5 horas. A gente bota lá, 1,5. Efetuando a divisão, 7 sobre 1,5, 7 dividido por 1,5, a gente tem a velocidade, 4,66. Agora, qual unidade de medida eu boto? É simples. A gente tem que analisar as unidades de medida. A unidade de medida da distância estava em quilômetro, a unidade de medida do tempo está em hora, né? Logo, eu tenho o final como quilômetro por hora. Por... Ó, talvez a única coisa mais complicada nessa questão seja esse pedaço aqui, ó. A gente tem 1h20. 1h20 minutos mais 10 minutos. Isso aqui é fácil, a gente sabe que é 1h30 minutos. Não é isso? Mas por que eu não dividi isso aqui por 1h30 minutos e sim por 1,5? Gente, é simples. 1h30 minutos eu estou com duas unidades de medida. A unidade de medida hora e a unidade de medida minuto. Eu não tenho como fazer uma conta onde uma grandeza só, que é o tempo, eu trabalho com duas unidades de medida. Isso é inviável, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego essas duas unidades de medida e transformo em uma só. Não era 1h30 minutos? 30 minutos não é meia hora, metade de uma hora? Logo, ele é 0,5 horas, né? É meia hora, um meio de hora. Então, eu junto uma hora com 0,5 horas e tenho 1,5 horas. Beleza? Para poder jogar aqui na fórmula. E aí eu tenho que, quando eu divido 7 por 1,5, eu tenho 4,66 quilômetros por hora. Então, esse ciclista fez esse percurso em 4,66 quilômetros por hora. Ele gastou 1h30. E isso, na verdade, é uma velocidade muito baixa, né, para um ciclista. Tranquilo? Essa questão? É boa, tá bom. Posso passar para a próxima? Por mim, pode. E aí, gente, vocês aí, eu não estou vendo feedback do resto, vocês estão observando tudo direitinho aí? Então, eu vou passar para a próxima questão. Exemplo 3. Durante um rally, os motoristas deverão ir de uma cidade A a outra B e retornar até a cidade A. Então, eles vão ir de A para B e depois voltar para A. Contará maior número de pontos, ou seja, vai fazer mais pontos aquele que o fizer no menor tempo, dentro das seguintes opções. Os motoristas, né, os pilotos que vão fazer esse rally, eles têm duas opções. A primeira opção é fazer o percurso, quem fizer o percurso de ida com velocidade média de 120 km por hora e o percurso de volta com velocidade média de 80 km por hora. Tá? Essa é a primeira opção. Ele vai poder ir a 120 e voltar a 80. E a segunda opção é que ele vai fazer ida e volta com a mesma velocidade de 100 km por hora. E aí vem as alternativas. Letra A. Eles poderão escolher qualquer uma dessas duas alternativas, pois a velocidade média é a mesma. Letra B. Eles deverão escolher a primeira alternativa, que é o que vai gastar menos tempo. Ou eles deverão escolher a segunda alternativa, que é o que vai gastar menos tempo. Letra D. Não é possível escolher a melhor alternativa sem conhecer a distância entre as cidades A e B, ou nenhuma das alternativas anteriores. E aí? É a mesma coisa ir a 120 e voltar a 80 do que ir e voltar a 100? É. Então vamos entender mais ou menos. Ele vai sair de uma cidade A, ó, ele vai sair de A, vai ter um percurso e ele vai chegar em B. Tá, isso aqui é na ida. Quando ele chegar em B,
ele vai voltar para A. Ele vai de A para B e depois de B para A. A primeira alternativa diz que ele tem que ir a 120 e voltar a 80. Já a segunda alternativa, a segunda opção, ele vai e volta a 100 por hora. A pergunta é, qual é mais viável? Ir a 120 e voltar a 80 ou ir e voltar a 100 por hora? Qual é que eles vão gastar menos tempo? Né? A alternativa A diz que é a mesma coisa. A alternativa A diz que é a mesma coisa, o tempo é o mesmo. A alternativa B diz que é melhor a primeira opção. A C diz que é melhor a segunda opção. A D diz que não é possível determinar se a gente não conhece a distância de A para B. E a letra A diz que nenhuma das anteriores. E aí? Bom, não tem como resolver essa questão se a gente... A letra A. Oi? A letra D, porque eles não conhecem a distância. Ó, não tem como a gente resolver essa questão se a gente não fizer cálculo. Vamos fazer cálculo para ver? Boa. Então, aqui já está o cálculo pronto, tá? Então, vamos ver. DI, na verdade, significa distância de ida, tá, gente? Distância de ida, que é de A para B. Vocês concordam que é igual a distância de volta, que é de B para A? Hã? É, professor. É, né? Se é o mesmo caminho, eles vão e voltam pelo mesmo caminho, então a mesma distância. E ele simplesmente vai chamar aqui de X. Distância tanto faz se é de ida ou de volta, eu vou chamar de X. A gente aprendeu que a velocidade média é a distância dividida pela variação do tempo, né? Não foi isso que a gente aprendeu? Aqui, ó. Velocidade média é distância sobre o tempo. Tempo. Mas a gente sabe na matemática que se tem uma coisa que está aqui sendo dividida, ela pode passar para o outro lado multiplicando, não pode? Não pode? Pode. Então, olha o que é que ele está fazendo. O nosso objetivo não é descobrir qual gasta menos tempo, se é a primeira ou a segunda opção. Ele está pegando esse ΔT, está jogando para lá, multiplicando a velocidade média. E está pegando a velocidade média que está multiplicando, passando, dividindo. Consequentemente, ele está basicamente trocando as duas informações. ΔT vem para cá e velocidade média vem para cá. Gente, isso é totalmente normal. Isso pode ser feito tranquilamente, tá? Então, são meio que duas fórmulas em uma. Na verdade, são mais fórmulas em uma, mas a gente está agora com duas fórmulas em uma só. Velocidade média é distância sobre tempo, ou variação do tempo é distância dividido pela velocidade média. Dá o mesmo. Certo? Ele simplificou aqui distância, tanto de ida como de volta, que é a mesma, usando a letra X. Então, ele vai simplesmente substituir aqui a opção distância por X. A variação do tempo de ida é a distância dividido pela velocidade de ida. A velocidade de ida, né, 120? É. A mesma coisa ele vai fazer aqui, ó. Variação do tempo de volta é a distância, que é o mesmo x, dividido Volta. pela velocidade da volta, que é 80. Como é que ele vai saber o tempo total? Basicamente é o tempo que ele gastou para ir, mais o tempo que ele gastou para voltar. Ó, distância total, ou variação do tempo, é o tempo de ida mais tempo Volta. de volta. Volta. Tempo de ida, x sobre 120, tá aqui. Tempo de volta, x sobre 80, tá aqui. Gente, resolvendo, calculando o MMC, fazendo tudo direitinho, né? Acredito que todo mundo saiba calcular o MMC, a gente já fez isso um bocado na sala. A gente vai ter 2x mais 3x dá 5x, dividido por 240. Tá? Quem é x? A distância, não importa a distância. Quando você divide, faz essa simplificação, 5x por 240, a gente tem que isso aqui, na verdade, esse 5x dividido por 240 é a variação do tempo, não é isso? A velocidade média, né, distância sobre o tempo,
Hã? Isso. A distância é o x de ida mais o x de volta, né? 2x. É. Logo, 2x, que é a distância, x de ida mais x de volta, dividido pelo tempo que era gasto se ele fizesse esse processo de ida a 120 e de volta a 80. Simplificando aqui, cancelando x com x, fazendo a divisão de frações, a gente tem o quê? 480 dividido por 5 dá 96 km por hora. Então, no final das contas, ir a 120 e voltar a 80 é a mesma coisa que ir e voltar a 96 por hora. Aí a questão, ele dá duas opções. Ou você faz esse ida a 120 e volta a 80, ou você faz ida e volta a 100. Gente, essa opção 1, a gente viu nos cálculos que é a mesma coisa que ir e voltar a 96 km por hora. É melhor ir voltar a 96 km por hora ou ir voltar a 100 km por hora? Voltar. Não. 96, sei lá. 96. Não, ele está perguntando, ó. Ele disse que vai contar maior número de pontos aquele que fizer no menor tempo. Ou seja, o que for mais rápido. Qual é o mais rápido? Ir e voltar a 96 por hora ou ir e voltar a 100 km por hora? Assim. Então, 100 km por hora é mais rápido que 96, consequentemente, a segunda opção é a melhor opção de escolha para quem vai fazer esse trajeto. Infelizmente, pessoal, esses recursos que a gente tem aqui como é que eu posso dizer, de transmissão de slide, não é a mesma coisa que fazer no quadro, né? Então, eu tenho que pular algumas etapas, a questão da MMC não fica tão bem feito, não fica tão adequado, mas com um pouquinho de atenção a gente consegue resolver esses problemas, sim, tá? Vamos passar pro exemplo 4. E adiantar, porque o tempo já está bem avançado. Eu vou para a igreja. Hã? Eu ainda vou para a igreja. Sei. Eu sei, viu? A distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros, tá? Distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Se a velocidade da luz for tida como 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo demora para a luz solar atingir a Terra? Então, informações importantes, toda a questão do Enem, eu acredito que de todas as disciplinas, mas as de cálculo eu afirmo, informações importantes, grifem sempre, principalmente as numéricas. Distância do Sol até a Terra de quanto? 150 milhões de quilômetros. A velocidade da luz é tida aqui como arredondada, né? 300 mil quilômetros por segundo. Gente, o que é isso? É que a luz, o feixe de luz, ela viaja na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É interessante a ideia de luminosidade, a ideia de luz, que pouca gente sabe. Mas quando você enxerga uma luz, você enxerga um objeto, não é simplesmente porque ele está lá parado, mas é porque ele está, a sua imagem, ele está viajando na velocidade da luz até os nossos olhos, tá? Então isso é uma coisa muito interessante. A luz, ela é um feixe, né? Elas são feixes, na verdade. Como é que eu posso explicar? Elas são raios que são emitidos. E essa emissão, a gente não pega ela instantaneamente, tá? Quando a gente olha para o sol e vê aquela bola lá de fogo queimando, a gente não está vendo instantaneamente aquilo. É interessante isso. Aquela imagem, ela está tão distante que ela precisa de um tempo para chegar até os nossos olhos, tá? Ela precisa de um tempo de velocidade. De uma velocidade e um tempo para chegar nos nossos olhos. Então, quando a gente enxerga o sol, a gente já está enxergando com um certo atraso. A gente não está vendo instantaneamente. Diferente de quando a gente está aqui, uma pessoa próxima da outra, a gente vê uma coisa instantânea, tá? Que também não é instantânea, mas é tão rápido que é imperceptível para a nossa mente essa variação.
E a luz, a luminosidade, as imagens, tá? O que a gente vê, o que a gente enxerga, ela tem uma velocidade, que é a famosa velocidade da luz, que é arredondada para 300 mil quilômetros por segundo. Gente, essa velocidade ela não pode ser superada, tá? Eu não consigo viajar 300, eu não consigo ter nada que supere essa velocidade, por exemplo, a 301 mil quilômetros por segundo, ou a 300.001 quilômetros por segundo, impossível. A velocidade da luz ela é o ápice da velocidade, tá? E É ela, só até ver o cachorro. não entendi. O senhor tá falando isso até ver o correndo dos cachorros pra ver. Não chega nem perto, viu, Iramai? Então, a velocidade da luz, ela é arredondada aqui para 300 mil quilômetros por segundo. Aí vem a pergunta: quanto tempo a luz do Sol demora para atingir a Terra? Ou seja, quanto tempo a luz do Sol, no momento que ela é emitida pelo Sol, ela demora para viajar até chegar aqui na Terra, com a força que ela tem? 300 mil quilômetros por segundo. Isso aí, não, mas aí eu não tô, isso aí não é o tempo, isso é a velocidade. E a gente aprendeu que a velocidade, ela nada mais é do que a interação entre espaço e tempo, né? A velocidade ela é a divisão de espaço por tempo. Ó, se a velocidade é 300 mil quilômetros por segundo e a distância, né, o espaço, o deslocamento é de 150 milhões de quilômetros, qual é o tempo gasto? Então vamos ver. A aplicação de fórmula simples. Então, velocidade é distância sobre o tempo, como a gente está vendo aqui, ó. Velocidade, distância sobre o tempo. A gente aprendeu que a velocidade ela pode ser trocada, né, com o tempo. As posições você pode trocar e a fórmula ela continua sendo válida. O ΔT passa multiplicando, a velocidade passa dividindo. Essa fórmula dá origem a essa outra fórmula aqui, que também é totalmente real, onde o tempo é distância dividido pela velocidade. Qual é o tempo? É justamente aquilo que a gente quer saber. Qual é a distância? A questão já deu. 150 milhões de quilômetros. Qual é a velocidade? A questão também já deu. 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Bom, é só dividir o de cima pelo de baixo. Essa divisão é muito fácil porque ela está cheia de zeros, né? Então você cancela um zero aqui, um zero aqui. Um zero aqui, um zero aqui. Faz esse processo com todos os zeros possíveis. Sempre da direita para a esquerda, né? Então são 5 zeros aqui embaixo, consequentemente 5 zeros serão cortados em cima. Sobrou 1.500 em cima e 3 embaixo. Agora é só efetuar a divisão. 1.500 dividido por 3, precisa nem fazer cálculo, a gente sabe que é 500. Gente, a unidade de medida de distância estava em km. A unidade de medida de velocidade estava em km por segundo. Quando eu divido km por km, sobra o quê? Sei lá. Sobra o segundo. Bora. Que é a única coisa que não foi dividida, ó. O Szinho de segundo aqui. Logo, o tempo em que a luz do Sol demora para chegar na Terra é de 500 segundos. 500 segundos, se você for fazer os cálculozinhos, equivalem a 8 minutos e 20 segundos. Beleza? Então, o tempo em que a luz do Sol viaja é parecido com isso, tá? 8 minutos e 20 segundos que ela sai do Sol e chega aqui na Terra, que ela percorre esses 150 milhões de quilômetros. Nossa. Tranquilo? Fácil, difícil? Oi? Tá ótimo. E para finalizar, vamos ver essa questão do Enem. A questão do Enem diz assim: o gráfico ao lado modela a distância percorrida em quilômetros, tá? Ó, toda informação é importante e a gente deve estar sempre fazendo anotação.
modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. Ou seja, esse gráfico aqui, isso aqui, essa reta aqui, é a distância percorrida por uma pessoa num tempo. Se a interação de distância em tempo, a gente tem o quê? Velocidade média. Tá? A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas, gente, eixo das abscissas é o eixo horizontal. É o eixo que normalmente a gente chama de eixo X, eixo das abscissas. Depende da maneira como a pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou forma de locomoção e a unidade de tempo, quando são percorridos 10 quilômetros? Ó, a gente tem aqui 10 quilômetros. 10 quilômetros é 10 quilômetros, não tem o que se discutir. Já com unidade fixa. Então a gente consegue quantificar. Mas o tempo aqui que a pessoa gasta para percorrer esses 10 quilômetros, ele vai variar de 0 até 2, ou seja, é o tempo 2. Mas não está dito aí se é 2 semanas, 2 dias, 2 horas, 2 minutos ou 2 segundos. Eu não tenho essa informação. E é justamente essa informação que a questão pede. Só que ela me pede algo mais. Olha como é interessante essa questão do Enem, que envolve uma interpretação, raciocínio lógico. Ela me pede também um meio de transporte em que seja viável esse tempo, 2, que também é uma unidade de medida que a gente tem que descobrir, para que ele percorra esses 10 quilômetros. Então, a gente pode analisar. Letra A, ele dá a opção carroça e semana. Bom, uma pessoa numa carroça, a gente sabe que o tempo é 2, logo a lógica que ele está querendo dizer aqui são 2 semanas. Uma pessoa, ela leva 2 semanas para andar 10 quilômetros de carroça? Não, nunca na vida. É um exagero, né? Então a gente já pode, logicamente, descartar a opção A. Ela até pode, mas como essa questão, essa linha reta dá uma ideia de linearidade, é de uma coisa constante, né? Uma função linear é uma coisa constante, que é sem pausa. Então você não tem uma pausa para isso. Então fica inviável você dizer que o cara passou 2 semanas inteiras caminhando para andar 10 quilômetros com a carroça. Não faz sentido. A letra B. Ele faz a ideia de o meio de transporte carro, ele traz a ideia de meio de transporte carro e o tempo em dia. Gente, a pessoa gasta 2 dias para andar 10 quilômetros de carro? Nunca na vida, não. Não, né? Beleza. A letra C vai dizer que a pessoa está fazendo uma caminhada e ela fez isso em hora. A pessoa gasta 2 horas para fazer 10 quilômetros caminhando. É possível isso? Pessoal. É possível, né? Vamos analisar agora as outras alternativas. Uma pessoa faz de bicicleta 10 quilômetros em 2 minutos. Não é o Flash. Não. Fazer 10 quilômetros em 2 minutos quer dizer que você vai fazer 1 quilômetro ou 5 quilômetros em 1 minuto. 5 quilômetros são 5.000 metros em 1 minuto. Né? São 5.000 metros em 60 segundos. São 500 metros em 6 segundos. Né? São 250 metros em 3 segundos. Então, é uma coisa absurda você dizer que o cara consegue fazer 10 quilômetros em 2 minutos de bicicleta. Ele tem que ser muito rápido. Só se tiver motor, a bicicleta. Isso. E avião em segundo. Gente, você dizer que um avião faz 10 quilômetros em 2 segundos significa dizer que o avião faz 5 quilômetros em 1 segundo. Por mais que o avião seja rápido, essa ideia é muito absurda, né? É muito absurda. Eu queria dizer que você faz 100 quilômetros em 20 segundos. Quer dizer que você faz 1.000 quilômetros em 200 segundos, em pouco mais de 3 minutos. É muita coisa, é muito rápido. Então, a única alternativa dessas, que tem um sentido lógico, que está dentro da realidade, e que a gente consegue compreender, é que uma pessoa ela faz 10 quilômetros caminhando por 2 horas.
tá? É totalmente. Pode dizer. 1.000 quilômetros equivalem a 1 milhão de metros? 1.000 quilômetros, isso, equivale a 1 milhão de metros. Né? Para você transformar de quilômetro para metro, basta multiplicar por 1.000, né? 1 quilômetro são 1.000 metros. Logo, se você tem 1.000 quilômetros, ao multiplicar por 1.000, você tem 1 milhão de metros. Valeu. Beleza? Gente, basicamente é isso, tá? Na verdade, é uma introdução ao estudo dos movimentos, né? Principalmente a ideia de velocidade média. Tem muitos outros conceitos importantes dentro da cinemática que complementam a velocidade média, como velocidade relativa, como aceleração, que são outros temas um pouco maiores, que a gente teria que demandar um tempo maior também, tá? Então, por hoje é velocidade média, tá? E aí eu queria saber das dúvidas de vocês, saber se foi muito complicado, saber o que é que vocês acharam aí das informações apresentadas. Foi massa, foi bom. Tu é massa, tu é 10. E tu, Igor? Oi? Rapaz, foi bom. O senhor explica como ninguém. Foi 10. Pois agora eu passo a palavra à nossa diretora, ou a Daiane, ou não sei, acho que Zé Roberto já saiu, tá? A Alane eu não estou vendo aqui presente também. E eu passo a palavra, caso elas queiram fazer alguma coisa para encerrar. Daiane ou Isana? Beleza, Mário. Assim, pessoal, agradecer, né, pela participação de vocês. A Maia aí que participou bastante. Obrigado. Agradecer a Mário pela disponibilidade e convidar vocês para a próxima semana, né? Dia terça aí, na terça, aula de espanhol e na quinta, aula de português. Então é isso aí. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. É. Tchau, tchau.